Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E hoje nós estaremos conversando sobre um assunto bastante interessante, que é sobre a nossa relação com Deus. Será que a nossa relação com Deus interfere sobre a nossa saúde? Essa é uma pergunta que muitos pesquisadores já buscaram entender. E existe um estudo muito interessante que foi realizado por um professor norte-americano da Universidade de Duke, chamado Harold Kenny. É um estudo que foi realizado no final da década de 90, em que ele avaliou uma quantidade bem grande de pessoas. No caso, eram pessoas idosas que ele acompanhou durante um período aí de 1 ano e avaliou a condição de saúde dessas pessoas. Então, as internações que elas tinham, os atendimentos que eram realizados nesses indivíduos, como que elas se portavam durante esse período, ao mesmo tempo em que ele avaliava também a religiosidade dessas pessoas, a espiritualidade dessas pessoas. E o que ele observou? Isso foi um estudo muito marcante, porque, como já comentamos aqui em programas anteriores, existem alguns aspectos relacionados à religiosidade do indivíduo que sabidamente promovem a saúde, como, por exemplo, o suporte social que o ambiente religioso nos oferece. Então, o fato da gente ter pessoas, o círculo de amizades que a gente cria, as pessoas com as quais a gente convive, quem frequenta um ambiente religioso acaba recebendo um suporte maior, porque as pessoas tendem a ajudá-las e num momento de adoecimento, e isso auxilia com que esse indivíduo consiga se recuperar mais rápido. A religiosidade também tem muito a ver com a questão de comportamentos melhores, mais sadios, mais salutares para o indivíduo, então menos consumo de substâncias psicoativas, pensando aí nas drogas, seja lícitas ou ilícitas, em comportamentos que são mais equilibrados. A gente tem a própria ação caritativa, ação voluntária, pró-social, que as religiões oferecem, isso a gente vê muito na doutrina espírita, que vão contribuir também para a saúde. Isso é um fator que hoje contribui muito para a saúde, então o ambiente religioso vai propiciar isso. Mas sempre ficou muito na dúvida se a crença do indivíduo, se a forma como ele se relaciona com Deus, se a forma como ele enxerga a vida, se isso estaria impactando sobre a sua saúde. Será que tem algum efeito? Será que a forma como a pessoa se relaciona com Deus pode torná-la mais saudável ou menos saudável, ou acaba adoecendo mais ou lidando com mais dificuldade com a sua doença? Então, nesse estudo, o que o Harold Kenny fez? Ele acompanhou esse grupo de indivíduos em que as pessoas elas tinham todas o mesmo nível de suporte social, o mesmo nível de comportamentos salutares que são estimulados pela religião, o mesmo nível de ação pró-social, ação voluntária. Então, todos esses parâmetros que sabidamente promoviam saúde eram equiparados nessas pessoas. E aí, o que diferenciava elas era a crença, aquilo que o indivíduo acreditava. Não necessariamente, e aqui vale um importante sinal, é de que nem sempre a crença do indivíduo representa aquilo que a religião ao qual ele frequenta, ao qual ele segue, ensina para ele, mas é a forma como ele interpreta aquele ensinamento. Então, às vezes a religião fala uma coisa, mas não é necessariamente aquilo que a pessoa vai assimilar, porque isso vai demandar as suas experiências, as suas bagagens,
a forma como ele está lidando, o momento que ele está vivendo. E aí o que acontece? Ele percebeu a seguinte coisa, que as pessoas que tinham, né, que se estabeleciam uma relação com Deus, em que elas se sentiam acolhidas por Deus, em que elas se sentiam amparadas por Deus, que Deus estaria ajudando elas nesse caminhar, mesmo no processo de adoecimento, que elas podiam contar com o amparo divino, que Deus estaria sempre presente para auxiliá-las. Essas pessoas, elas tinham uma saúde melhor. Enquanto que aquelas pessoas que traziam consigo a ideia de que a doença era um castigo divino, era uma forma de punição, muitas delas inclusive pensando que elas não tinham sequer o direito de se tratar, porque se ela adoeceu porque era um castigo divino, e aí então ela tinha que aguentar aquela doença e não podia nem procurar assistência de saúde, né, procurar um médico para tentar auxiliá-la, porque ela tinha que passar por aquilo. Algumas pessoas traziam consigo uma ideia de completa transferência. Então elas tinham uma visão da seguinte forma, de que como Deus é todo poderoso, é Ele que criou tudo, eu não preciso fazer nada, eu posso cruzar os meus braços, que Deus vai me curar, Deus vai resolver o meu problema. Então eu não preciso procurar assistência, não preciso me tratar, não preciso tomar remédio, não preciso fazer cirurgia nenhuma, eu preciso ficar aqui esperando que Deus vai resolver o meu problema. Então o que ele percebeu? Que esses dois tipos de comportamento, então aquele que enxergava o Deus lá como um castigo, né, a doença como um castigo, vinda de Deus, como uma punição, ou esse que transferia completamente os seus, né, a sua responsabilidade, as suas ações para que Deus resolvesse tudo, essas pessoas, elas tinham um efeito negativo, elas adoeciam mais, elas tinham mais dificuldade de serem tratadas, a internação é mais prolongada, a recuperação é muito mais difícil nessas pessoas, a gravidade da doença acaba ficando maior. Então ele percebeu que essa nossa relação com Deus, ela tem um impacto sim sobre a nossa saúde. Então esse estudo ele é muito marcante e mostra que a gente realmente precisa refletir sobre isso. E como nós nos relacionamos com Deus? Essa é a pergunta que a gente faz. Como nós habitualmente fazemos isso? Vejam, nós que estamos no ano de 2024, ainda trazemos muitas impressões, muitas ideias arraigadas dentro de nós, de uma relação com Deus que vem de tempos muito remotos. Nós ainda trazemos, por exemplo, muitas ideias de Deus que são lá da época de Moisés. Que Moisés viveu aproximadamente em torno de 1.200 anos antes de Cristo, antes de Jesus. Então, basicamente um pouco mais de 3.000 anos atrás. Na época de Moisés, a ideia de Deus era um Deus completamente diferente da ideia que foi trazida por Jesus. Então, o Deus que Moisés apresentava era um Deus que era muito característico daquela época, né, dos povos que viviam no mundo naquela época, que era um Deus com características completamente humanas. Então era um Deus que ficava bravo se a gente fizesse algo que ele não queria. Era um Deus que, se ficava bravo, se vingava, mandava, por exemplo, as famosas pragas lá do Egito, que a gente vai encontrar no Antigo Testamento. Então era aquela ideia de um Deus que punia, que castigava, que se a gente não fizesse correto, ele ficava muito bravo e ele se vingava das pessoas. Era um Deus que ficava feliz se você fizesse as coisas certas, cumprisse lá com a sua parte. Então essa era a percepção, era um Deus que ele era como se fosse uma pessoa, como se fosse um ser humano.
com as características, com as falhas, com as virtudes que um ser humano tem. Essa visão de Deus ainda é uma visão que a gente traz hoje, porque vejam bem, nessa ideia da punição, de que eu tenho uma doença, porque eu posso estar sendo castigado, estar sendo punido, é uma visão que se assemelha muito a essa lá de Moisés, lá de trás. Quando a gente acha, por exemplo, e esse pensamento do castigo, da punição, muitas vezes a gente carrega ele. Puxa vida, será que eu estou passando por isso porque Deus está me castigando por alguma coisa que eu fiz? Ou quando a gente pensa, por exemplo, puxa vida, Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Esse é um pensamento muito comum, principalmente quando a gente está em momentos difíceis da vida. É comum a gente pensar isso. Puxa, acho que Deus esqueceu de mim, Deus não está olhando por mim. Esse também é um pensamento da época de Moisés, ou seja, eu fiz alguma coisa que não devia e Deus não está dando bola. Como se Deus fosse uma pessoa, como se ele fosse um ser humano, que se esquece dos outros, que não dá bola, ou que faz isso como uma maneira de punir. Então esse tipo de pensamento ele ainda persiste. E assim como essa ideia da transferência, da completa transferência, do tipo eu posso ficar aqui de braço cruzado, Deus fará tudo por mim, também é uma ideia antiga, também é um atavismo que a gente traz da antiguidade, mas são ideias que ainda pairam sobre nós. Nesse aspecto, a doutrina espírita, ela traz uma contribuição muito rica para nós, porque a doutrina espírita, ela tenta resgatar justamente a visão que Jesus nos trouxe de Deus. Veja, Jesus viveu aqui conosco aproximadamente 2000 anos atrás. E ela traz isso para nós, porque a visão de Jesus, ela é uma visão que nós ainda não incorporamos. Nós ainda não sedimentamos ela dentro de nós. A gente ainda traz a visão antiga, aquela visão do Deus como um ser humano. Então Jesus nos ensinou que Deus é Pai, que Deus tem para cada um de nós um amor imenso, infinito, que Deus é misericordioso, que Ele jamais nos abandona, que Ele jamais nos esquece, que Ele está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos assistindo, jamais desiste de nós, que por mais falhas e erros que a gente cometa, Deus está conosco. A gente, por exemplo, encontra essa fala de Jesus na parábola do filho pródigo. Vejam que interessante, quando ele conta a parábola do filho pródigo, dizendo que um senhor que tinha lá 2 filhos, e um desses resolveu, pediu que o pai desse para ele tudo aquilo que ele tinha de direito, ele pegou tudo aquilo e foi embora. Foi viver o mundo, foi viver a vida. E nesse viver o mundo, viver a vida, ele perdeu tudo que ele tinha, ele fez muitas coisas erradas, até ele chegar numa situação fundo do poço. Chegou num ponto que ele não tinha mais nada, não conseguia mais nada, não tinha mais condição de sobreviver, estava numa situação muito crítica, de muito sofrimento, quando ele resolve retornar à casa do pai, à casa daquele senhor. E quando ele retorna, como que ele é recebido? Ele é recebido pelo pai de braços abertos, que o acolhe, que o recebe, que manda fazer uma festa para comemorar a chegada daquele filho que estava perdido e que tinha voltado. Vejam, Jesus traz para nós um conceito de uma misericórdia divina imensa, ou seja, por mais erros que a gente cometa, por mais atropelos que a gente faça, Deus está sempre de braços abertos nos esperando para nos acolher, para nos receber, para nos apoiar. Então é uma visão completamente diferente. É uma visão de um Deus que o amor é o sentimento que move essa relação nossa com Deus. Então, mas é um pensamento que nós ainda
temos dificuldade de aceitar. Jesus traz isso para nós também quando ele fala numa outra parábola, nos ensinando, né, que por mais que o tempo passe, Deus sempre nos dá a oportunidade de começar ou de recomeçar. Quando ele nos mostra, né, que os trabalhadores da vinha do Senhor, né, poderiam ser trabalhadores da última hora, e mesmo assim eles seriam recompensados, porque em algum momento, mesmo que seja nos momentos derradeiros, nos momentos finais, podem chegar lá e podem trabalhar, e Deus os recompensará por isso, porque se esforçaram, porque se dedicaram a isso. Então, dando para nós a percepção de que Deus nos dá sempre oportunidades, né? Nunca nos abandona, nunca se esquece de nós. Então é muito interessante, porque essa visão, essa percepção de Deus é ainda algo que a gente precisa refletir e precisa se lembrar disso, para que a gente estabeleça uma relação adequada com Deus, entendendo que Deus não é uma pessoa. Deus não faz escambos, como geralmente a gente gosta de né, nas nossas preces, pedir muita troca, né? Olha, meu Deus, se eu for agraciado com um determinado pedido que eu estou fazendo aqui, né, eu prometo que eu faço isso, que eu faço aquilo, ou que eu deixo de fazer alguma coisa ruim que eu estou praticando, algum comportamento que é inadequado, como se houvesse uma relação de escambo com Deus. Não é assim, né? Deus, como Kardec define para nós, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? E a resposta dos Espíritos é: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Deus não é uma pessoa, é uma inteligência suprema que estabeleceu leis no universo que regem a vida, tanto a vida física quanto a vida moral, a vida do espírito. E nessas leis nós estamos inseridos. E as coisas acontecerão mediante o cumprimento dessas leis. Então não tem como a gente quebrar isso, não tem como a gente infringir a lei no sentido, nós estaremos sujeitos a elas. Então é a lei da ação e reação, principalmente a lei central que rege a vida moral nossa. Se a gente tem boas ações, as recompensas serão boas, mas se as nossas ações são ruins, são equivocadas, a gente causa o mal, o que vai acontecer? Vem para nós, obviamente, situações negativas que não têm o objetivo de nos punir, mas têm o objetivo de nos ensinar, de nos mostrar que o caminho é outro. E a gente precisa ter consciência disso, de que os flagelos, as dificuldades que a gente vive na nossa existência são produtos apenas nossos, não são punições divinas, não é nada que Deus está nos castigando, mas Deus está nos mostrando um outro caminho, é um outro olhar que a gente precisa ter. Que a gente faça essa reflexão para que a nossa relação com Deus possa ser a mais salutar possível e que isso se reverta numa saúde melhor para todos nós. Que Deus nos abençoe e que tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.